Você já se sentiu perdido no meio de tantos meios de comunicação diferentes? Como será que nós podemos ser mais assertivos em tempos de home office? Sou a Ingrid Kosugi, Head da área de Customer Experience aqui na Conquer, e vou partilhar um pouquinho com vocês hoje sobre o meu conhecimento e algumas técnicas também sobre a comunicação em tempos de home office. Se já é difícil a gente se entender quando está no mesmo escritório, no mesmo ambiente, isso se torna ainda mais desafiador quando estamos distantes, não é mesmo? Eu quero começar te apresentando alguns dados alarmantes. Você sabia que o Brasil é o país de número 2 no mundo de horas na internet? Nós somos os que mais ficamos conectados, são mais de 9 horas por dia conectados à internet. Metade desse tempo é dedicado a aplicativos de mensagem, WhatsApp, Facebook, outros meios de comunicação que a gente troca mensagens com os colegas, profissionais, líderes, amigos, familiares. É muito tempo. Claro que alguns passam mais tempo do que isso, outros menos. Fato é que nós estamos muitas horas conectados. Isso às vezes pode ser muito bom, como pode ser um empecilho, porque estar conectado não significa necessariamente que estamos disponíveis. Eu imagino que você, assim como eu, já passou por alguma situação desconfortável por estar conectado, mas não necessariamente disponível naquele momento. E sabendo que a gente passa tantas horas do dia fazendo isso, ou seja, se comunicando, trocando mensagens, será que a gente quer fazer mal? Algo que a gente faz durante tanto tempo? A resposta com certeza é não. Fato é que hoje em dia a gente se comunica muito, são muitos meios, muitos canais de comunicação, porém com pouca assertividade. Muitas vezes a gente erra o canal, o que precisava fazer uma ligação, a gente manda uma mensagem e cria um caos. Muitas vezes a gente erra na quantidade de texto, na quantidade de fala que transmite. Isso também causa um ruído na comunicação. Então a gente precisa aprender melhor como ser mais assertivos na nossa comunicação. Você sabia que 1% do PIB nos Estados Unidos é gasto em reuniões inúteis? São mais de 200 bilhões de dólares por ano desperdiçado por uma falta de comunicação assertiva. Então, a gente precisa aprender a se comunicar melhor. Nós também temos dinheiro gasto por reuniões inúteis. E por que isso acontece? Nós temos tantos meios e tantas formas de nos comunicarmos que quando a gente sabe escolher corretamente, nós ganhamos produtividade e somos muito mais assertivos. Quando a gente não sabe como escolher, a gente perde tempo e dinheiro. Nesse sentido, quando sobram opções, comunica melhor quem sabe fazer a escolha certa. São múltiplos canais, muitos meios para a gente escolher. E a partir disso, qual é o problema? São informações demais. Nós estamos lutando pela atenção das pessoas. Se você usar o meio de comunicação errado, a mensagem pode não chegar no seu ouvinte. E quando você não é assertivo, tanto você quanto o seu receptor perdem tempo. Como eu falei agora há pouco, nós estamos conectados 24 horas por dia, 365 dias no ano. São tantos meios de comunicação e a internet na palma da mão que a gente acaba ficando conectado realmente o tempo todo. Mas será que isso significa que nós estamos disponíveis o tempo todo? Qual é a solução diante disso tudo então? Primeiro, você fazer a escolha certa do meio adequado de comunicação e também planejar com antecedência o que você vai dizer. Vamos falar então dos pontos positivos e negativos de cada meio de comunicação? Começando pela ligação. Quando é positivo então a gente fazer uma ligação? Bom, ela é usada quando exige troca entre as partes. Ou seja, você precisa de uma resposta, um feedback imediato da outra pessoa com quem você está conversando. É um excelente meio de comunicação para situações emergenciais. E também excelente para conversas mais persuasivas, quando de fato você precisa argumentar um pouquinho mais, trazer o seu ponto de vista para fazer a outra pessoa se mover. Vou te apresentar agora algumas boas práticas para quando fizer uma ligação, quando o assunto for realmente necessário e importante ser tratado por uma conversa mais rápida. Primeiro, comece se apresentando caso você esteja ligando para alguém que não seja tão usual, com quem você não conversa todos os dias. Na sequência, explique o porquê, qual é o motivo do seu contato feito na ligação. Pergunte se a pessoa pode falar. Se ela estiver muito ocupada, qual seria o melhor horário para você retornar? Utilize a regra do CACO. O que, quem, quando, porquê, como e onde. Então,
Faça de forma resumida uma apresentação da mensagem que você quer passar para ele e deixe também outra pessoa falar. Afinal de contas, se fosse apenas um repassar de mensagens, você poderia mandar um e-mail, uma mensagem. Mas já que você fez uma ligação, é importante também que você ouça o outro lado. Então dê espaço e abertura para que ela fale. Tem aqui um pulo do gato, caso você ainda não seja tão habituado a esse meio de comunicação, caso você sinta um pouco desconfortável quando vai fazer uma ligação para alguém. Primeiro de tudo, planeje o que você vai falar. Quais são as informações relevantes? Quais são os detalhes que você precisa trazer para essa pessoa nesse momento? Que informações você precisa ter à mão? Tenha um papel e uma caneta do seu lado para servir de apoio. Caso ela te passe alguma informação também, que ela pode te questionar, você já tem ali uma colinha e também um espaço para anotar o que ela for te dizendo. E aí, bora para uma atividade mão na massa? Então é o seguinte, eu quero que agora você reflita sobre alguma conversa que você vai ter amanhã ou nos próximos dias e que tenha um perfil de ligação. Ou seja, exige que a outra pessoa fale também, é algum assunto um pouco mais importante e urgente que você vai precisar trocar e persuadir de repente a outra pessoa. Coloque num papel, como é que você vai apresentar esse tema? Faça um pequeno rascunho dessa conversa por escrito. Anote os pontos que seguem a regra do caco. Quem, quando, onde, como, porquê. Faça um resuminho com essas regrinhas, lembrando sempre dos principais pontos que você precisa trazer para outra pessoa. E defina então um horário para fazer essa ligação. Se possível, já marque na sua agenda. Eu te convido a pausar o vídeo e fazer agora. Anotado? Espero que esse exercício te ajude quando chegar a hora de fazer essa ligação. Lembre sempre, tudo é uma questão de treino. Quanto mais prática você tiver, mais fácil vai ficar no dia em que chegar essa situação. Ingrid, e uma ligação por vídeo, será que tem alguma diferença? Quais são as semelhanças e as diferenças de uma ligação simples por voz e uma ligação por vídeo? Veja, o contexto ele é muito similar. É um assunto que exige uma troca e um contato um pouco mais próximo. Realmente você ouvir, dar espaço e trazer os seus argumentos. Qual é a diferença? Uma ligação de vídeo, por ser um pouco mais expositiva, é necessária que ela seja alinhada. Então combine previamente, marque um horário com essa pessoa. Vai que ela tá com o cabelo meio estranho naquele dia, uma roupa não muito adequada, você pega de surpresa, isso pode ser bem desagradável. Então fazer uma ligação por vídeo exige aí alguns cuidados adicionais. E também ela pode ser usada quando as duas pessoas que estão em ambientes distintos precisam sentar para trabalhar junto. Então a gente pode fazer um vídeo para aproximar, para dar a sensação de estarmos no mesmo escritório, trocando ao vivo, vendo as reações da outra pessoa também. Lembra que nós falamos na primeira aula? Mais do que aquilo que é verbalizado, aquilo que é dito, nós precisamos ler o que não é dito. E os sinais corporais dizem muito sobre como a outra pessoa está se sentindo e recebendo aquilo tudo. E muitas vezes você não se sente muito confortável e deixa a sua câmera desligada. Sabe que isso não é tão interessante? No ambiente profissional, quando nós somos convidados a participar de uma reunião por vídeo, que já foi previamente combinado, é importante a gente aparecer. É importante porque os seus pares, os seus líderes, as outras pessoas que estão envolvidas, assim como elas estão sendo vistas por você, elas também querem te ver. Lembre sempre de desbloquear a sua câmera, cuidando, obviamente, do fundo, não vai deixar um monte de roupa bagunçada, não vai deixar uma cozinha toda virada como o fundo da sua tela. Procure paredes mais neutras, se você tiver um escritório, uma prateleira com livros. E claro, sempre cuidando da sua imagem pessoal. Não é porque a gente está trabalhando de casa que a gente pode descuidar de aspectos importantes, como cabelo, vestuário, tudo isso a gente deve cuidar. Excelente! Falamos da ligação, das chamadas de vídeo. Vamos falar agora do e-mail, que é um outro meio de comunicação extremamente utilizado no mundo corporativo. Quais são as vantagens de você enviar um e-mail? Ali é importante que você consegue consolidar informações, você consegue compartilhar arquivos, mantém todas as pessoas na mesma página, você oficializa um assunto. Isso é facilmente consultado depois. Então é importante cuidar sempre do título que você coloca nesse e-mail e de algumas palavrinhas-chave, para no futuro você conseguir fazer uma boa consulta. Quais são, então, as desvantagens de um e-mail? Quando não utilizar?
O e-mail ele pode se perder em meio a lixos eletrônicos. Se ele exige uma resposta rápida, pode não ser ágil o suficiente. Quantos de nós já nos frustramos quando mandamos um e-mail para alguém, ficamos às vezes 3, 4 dias esperando uma resposta e a outra pessoa com a caixa lotada realmente passou despercebido esse e-mail. Então, se for algo um pouco mais urgente, que exige uma resposta um pouco mais rápida, é importante a gente lembrar de usar outros meios de comunicação. E uma outra desvantagem também do e-mail é que se é um assunto que exige uma discussão, uma troca, pode acabar virando uma batalha de textão. E aí você gera conflitos, porque no e-mail não é possível a gente ler a entonação, a voz, são muitas palavras que quem estiver lendo vai interpretar conforme o humor dela naquele dia. Quando você conversa, quando você olha para outra pessoa, ouve a voz dela, fica muito mais fácil da mensagem ser passada da forma correta. Então eu trouxe aqui algumas dicas práticas para facilitar o uso desse meio de comunicação. Primeiro de tudo, tenha cuidado com o título. É importante que ele seja autoexplicativo e resumido. Nada de colocar uma frase com 10 palavras diferentes, para quem receber fica difícil de entender. Os subtítulos podem explicar algumas seções. Então coloque já uma frase de abertura no primeiro parágrafo com a regrinha do Caco, falando um resumo da mensagem principal, de quem está envolvido, quando, onde, porquê. Lembra sempre dessa regrinha do Caco, ela vai te ajudar em toda a elaboração de uma boa comunicação. Por favor, lembre de ativar o corretor de português. Não tem nada mais desagradável do que uma pessoa que é muito atenta a isso, receber um e-mail seu com 2 S quando deveria ser um C cedilha, com SC quando deveria ser apenas uma letra C, não é verdade? E, como eu falei, tudo que a gente escreve é muito um cartão de visitas, diz muito sobre a nossa pessoa, o nosso profissional. Se você tem dúvidas sobre a grafia de alguma palavra, agora que a gente teve toda a mudança gramatical também, é interessante consultar sempre ou ativar o corretor nos seus e-mails. Releia antes de enviar. Veja se tem alguma coisa que ficou com um sentido dúbio. Veja se é interessante, de repente, você destacar alguma palavra em negrito. Se a ação, ou seja, o final do e-mail, traz a pessoa a uma ação, se fica claro qual é o objetivo do porquê você está escrevendo esse texto. E também aqui uma dica opcional. Se for por mensagem, ligação ou conversa de corredor, você pode falar para a pessoa: olha, eu te mandei um e-mail importante, ok? Ou seja, para evitar aquela situação de cair o e-mail na caixa e ficar ali por dias parados, quando você encontrar essa pessoa numa reunião, agora em tempos remotos, numa mensagem de WhatsApp, reforce com ela que você enviou um e-mail e está precisando de algum tipo de retorno. Vamos lá para mais uma atividade mão na massa? Então, vem comigo. Primeiro, reflita sobre alguma conversa que você vai ter amanhã ou nos próximos dias e que tem um perfil de e-mail. O primeiro exercício foi sobre ligação, agora é sobre o e-mail. Pense num título chamativo e autoexplicativo. Pause o vídeo e escreva agora. Use a regra do Caco, defina subtítulos. Faça uma revisão. Será que tem mensagem demais? Será que está deixando margem para algum tipo de dúvida? Faça todo aquele passo a passo para ver se é interessante destacar alguma palavra, colocar um parágrafo a mais, se a ortografia, se todo o texto está escrito corretamente. Enfim, faça agora, pause o vídeo para você já ir treinando. Vamos falar agora de um terceiro meio de comunicação, que são os aplicativos de mensagem. Fala a verdade, quanto que o seu WhatsApp apita por dia no teu celular durante o dia todo? É bastante, não é? Ele tem muitas vantagens, mas tem também algumas desvantagens e cuidados importantes da gente tomar quando for utilizá-lo. Vem comigo. Algumas vantagens do WhatsApp. Para questões de imediatismo, você está com o celular o tempo todo na palma da mão. Então você acaba mandando e recebendo mensagens com muita velocidade, como se estivesse conversando com a pessoa ali do seu lado. As respostas geralmente são curtas e rápidas. São então textos e conversas mais simples, mais rápidas e mais fáceis. E o WhatsApp ele pode facilmente evitar um e-mail ou uma ligação. Como se tornou um grande meio de comunicação muito utilizado pelos brasileiros, na verdade no mundo todo, acaba que facilita muito a nossa comunicação. Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando for utilizar o WhatsApp? As mensagens podem vir, ou você pode enviá-las, em horários inapropriados.
Como a gente não sabe se a outra pessoa já começou a trabalhar ou se ela já parou, o que ela está passando no momento em que você vai enviar a mensagem, pode realmente ser um momento ali inadequado. Quando você recebe muitas mensagens, o que é importante pode se perder. Então, sempre que for um assunto um pouco mais importante, mais denso, avalie. Será que um e-mail não é melhor? Uma chamada de vídeo, um outro meio de comunicação? Provavelmente você pode se surpreender com a quantidade de informações importantes que está trocando só pelo WhatsApp, quando deveria de repente escolher um outro meio de comunicação também para formalizar. E por fim, uma outra desvantagem é que o WhatsApp, quando você não tem um telefone corporativo, acaba misturando muito a vida pessoal e o trabalho. Eu, por exemplo, utilizo meu celular pessoal no trabalho. E tem dias de fim de semana que tudo que eu menos quero é falar com amigos e familiares pelo WhatsApp. Porque eu uso tanto como meio de trabalho no meu dia a dia, que parece que se eu estiver usando o WhatsApp no fim de semana, eu ainda estou trabalhando. Então tem essa questão também de misturar muito o pessoal com o profissional. Ou também, de repente, você está usando o seu celular no trabalho durante a semana, recebe uma mensagem inapropriada de uma tia, de um primo, de um amigo, e isso pode causar um transtorno também no seu ambiente de trabalho. É importante cuidar. Uma dica valiosa para você que utiliza demais o WhatsApp no dia a dia de trabalho é arquivar conversas. Caso você tenha um iPhone, basta arrastar a conversa para o lado esquerdo e automaticamente ela já arquiva. Se você tem outros aplicativos, por exemplo, eu tenho um Samsung, você seleciona a conversa, pressiona, ali em cima vai aparecer um botãozinho branco com uma seta para baixo. É o botão de arquivar. Interessante é que, caso você precise resgatar essa mensagem, você não perde, nada é deletado. E caso o seu remetente, a outra pessoa, te mande alguma mensagem, ela sai dos arquivos e volta para sua caixa de entrada do WhatsApp normalmente. É um excelente recurso para limpar a mente quando você olhar sua telinha do WhatsApp, não ver ali tantas conversas paralelas. E atenção, lembre sempre do QSP, quantidade suficiente para você não exagerar no nível de detalhes ou para você não pressupor que a outra pessoa já conhece do assunto que você está falando. Sempre planeje e elabore com antecedência a sua comunicação. Assim você tem muito mais chances dela ser assertiva. Olá, tudo bem? Não é uma mensagem gostosa de ouvir, de ler, seja no WhatsApp, seja num e-mail, seja numa ligação? Essa é uma abordagem inicial que no dia a dia, na correria e na pressa, muitas pessoas se esquecem e acabam criando conflitos, estresse mesmo no relacionamento por uma falta de cuidado com algo tão simples e tão pequeno. Sua mensagem precisa ter início, meio e fim. Comece com uma saudação. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, como é que você tá? Como é que estão as coisas? A educação nunca é demais. Ainda mais num ambiente profissional, em que a gente está trabalhando de casa, remoto, e utiliza tantos meios de comunicação, às vezes falta realmente um pequeno cuidado com esse trato numa abertura. Na sequência, sim, apresente o seu conteúdo, explique qual é o contexto, lembre do caco, fale a sua mensagem. E para finalizar, termine com um pedido à ação. O que você acha? Qual é a sua opinião? Você pode me ajudar com isso? Podemos falar sobre isso agora, mais tarde? Então, enfim, qual é a ação que você espera da outra pessoa? É algo apenas informativo? Tudo bem, explique para ela no texto também de que é algo apenas para conhecimento. Se é algo que você quer ter uma devolutiva e gerar uma conversa, faça uma pergunta, convide a ação no final. Lembrando que uma comunicação depende de você, do seu receptor e do conteúdo em si, a sua comunicação por mensagem deve abrir espaço para que o outro interaja com você. Diferente de um e-mail, que muitas vezes é apenas informativo, conversas por mensagem mais rápidas requerem realmente essa abertura e essa troca. Você não controla o que o outro pensa, mas você controla o que você diz, o espaço que você dá para que ele colabore, retribua, discorde ou não de você. Lembra da empatia, de você realmente dar espaço para o outro poder trocar? É importante estar aberto para ouvir. Para fechar, agradeça. Parece tão básico. Ingrid, está me ensinando a dizer obrigada no final de uma mensagem? Eu estou apenas te relembrando da importância disso na conclusão de uma troca de mensagens. Aqui na Conquer a gente usa valeu, tamo junto, é isso aí. Conforme
o contato, a proximidade com algumas pessoas pode ser um pouco mais informal, mas dependendo, é sempre importante e interessante você utilizar um muito obrigado, obrigada, valeu, para finalizar esse assunto. Eu falei agora há pouco que mensagens escritas, mensagens de texto, são um pouquinho mais delicadas porque a outra pessoa não ouve a sua voz, ela não sabe a entonação com que você está falando e também não vê as suas expressões faciais, o que pode dificultar um pouco a interpretação dela. Nesse caso, a gente precisa cuidar em dobro para transmitir gentileza ao escrever uma mensagem no WhatsApp. Cuidado com o ponto de exclamação. Ele pode parecer entusiasmo, mas se em exagero, ele pode transmitir até uma certa grosseria. O caps lock, letras garrafais, pode fazer parecer que você está gritando. Quem nunca recebeu uma mensagem com letras garrafais e leu nesse tom? Não é verdade? É tão ruim quando você recebe. Então, por que não cuidar também quando você vai escrever algo para alguém? E se você coloca um negrito, então, quem está lendo aquilo parece que... Caramba, o negrito com letras maiúsculas devem ser muito, muito bem observados antes de serem usados. Em palavrinhas de destaque, um negrito ou outro, lembrando que no WhatsApp basta colocar o asterisco antes e depois da palavra que você quer colocar em negrito. Se usado de forma incorreta, ela pode passar uma mensagem muito errada para quem está lendo. E o combo mortal, então, é o caps lock em negrito, com milhares de exclamações no final. Caramba, quando você recebe algo assim, parece realmente que tem algo acontecendo muito sério, ou que a outra pessoa está muito brava, ou que... Então respira, cuida com a quantidade de caracteres que você escreve, com os destaques que você coloca no seu texto. Pode ser que você esteja passando uma mensagem errada para as pessoas que estão recebendo os seus textos, conforme o uso aí dessas variáveis. Não é porque a gente está conectado o tempo todo que a gente está disponível o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado com mensagens fora do horário. Se for de fato uma exceção, algo muito urgente, deixe claro para outra pessoa que é uma exceção, que você não costuma fazer isso, que esse é um caso realmente de emergência. Se você é dessas pessoas que 11 horas da noite tem uma ideia brilhante e resolve mandar uma mensagem no WhatsApp com medo de esquecer, não faça mais isso. Anote essa mensagem num bloco de notas, anote e salve num grupo de WhatsApp feito com você mesmo a sua ideia, mas não mande fora do horário. Se não é algo tão urgente, se não exige de fato uma resposta da outra pessoa naquele momento, é indelicado, é desagradável você mandar, fora desse horário. Então cuide também com essas situações. Como escrever uma mensagem assertiva? Eu trouxe aqui para você algumas dicas muito práticas e aplicáveis para facilitar a sua vida. Primeiro de tudo, cuide com a disposição visual. É interessante ter parágrafos curtos, um espaçamento entre os parágrafos. Se vocês têm a liberdade, utilizar alguns emojis podem trazer leveza e ajudam a comunicar, dependendo do contexto com quem você está conversando. E repare também se a forma como que você escreveu possibilita que a mensagem apareça inteira na tela. Se for um texto muito longo, a pessoa vai ter que clicar ali no Leia Mais, vai ficar um textão tão grande. Isso acaba também impactando na experiência de quem recebeu uma mensagem sua. Então é interessante a gente cuidar sempre da disposição visual para que a outra pessoa tenha uma experiência agradável quando receber uma mensagem nossa. Importante cuidar também com o envio de áudios. Cuidado para ele não se tornar um podcast. Quem nunca recebeu áudios de 4, 5, 10 minutos e quis morrer, não quis nem ouvir aquela mensagem, porque lembra que a nossa atenção fica vinculada a outra pessoa por muitos poucos segundos? Quando alguém te manda um áudio de 8 minutos, para você se distrair, se perder, no começo dele já é muito fácil. Então também não seja você essa pessoa que manda podcasts para a sua equipe, para os seus pares, menos ainda para o seu líder. Se é algo mais extenso, mais longo, faça uma ligação, chame para uma chamada de vídeo, quebre em vários áudios, porque é muito desagradável você ficar com o telefone ali ouvindo por muitos minutos uma mesma pessoa falando uma mesma mensagem. Uma dica muito legal quando você enviar um áudio para alguém é colocar uma pequena legenda sobre o que se trata. Isso vai facilitar a pessoa que recebeu já se preparar para ouvir aquela mensagem e no futuro também, quando vocês precisarem resgatar, ao clicar na lupa de pesquisar palavras-chave no WhatsApp, você consegue encontrar facilmente esse áudio. Quando você não faz isso,
Hoje o WhatsApp ainda não nos permite buscar palavras ditas em áudios. Então, quando você coloca um textinho ali minimamente descritivo sobre o que você falou no áudio, já facilita para você e para outra pessoa no futuro também. Te convido agora para mais um exercício mão na massa. Ligue o gravador do seu celular e grave um áudio explicando o que você aprendeu na aula de hoje até aqui. Imagine que você está contando essa história para um colega de trabalho muito próximo a você. Então você pode se empolgar, contar em detalhes, falar aquilo que mais chamou a sua atenção. Enfim, pause o vídeo e faça agora. E aí, como é que foi? Você já ouviu o que você mesmo gravou? Será que o seu áudio ficou cheio de então, daí? Será que a sua mensagem ficou confusa? Você começou pelo final, foi lá para o começo, veio para o meio? E para quem não estava aqui assistindo essa aula, isso ficou um pouquinho confuso? Você conseguiu se avaliar nesse áudio? Então agora eu quero propor um novo exercício mão na massa, dessa vez com algumas particularidades. Você vai fazer o mesmo exercício, mas agora você vai planejar o que vai falar. Lembrando do QSP, quantidade suficiente para, eu quero que você resuma o principal. Lembra, o seu colega não precisa saber de todos os detalhes. Se for importante para você, anote, faça um rascunho e grave de novo. Dessa vez, você tem um máximo de 1 minuto para gravar esse áudio. Pause o vídeo e faça agora. E dessa vez, como foi? Ficou melhor? Você percebeu a diferença? Quando a gente se organiza, quando a gente se planeja, tem em mente qual é o objetivo final, as nossas comunicações ficam muito mais assertivas. Tudo é uma questão de treino. Pratique até que isso entre no seu piloto automático. Qual é a melhor parte de uma reunião? São as pessoas, não é mesmo? Poder encontrá-las, saber como estão as coisas, tirar alguma dúvida, se conectar mais facilmente com alguém. E por ser tão gostoso essa conexão, esse momento de troca com as pessoas, um estudo feito com mais de 14 mil pessoas mostra que a grande maioria delas prefere como meio de comunicação a reunião. Não à toa, eu imagino que a sua agenda está cheia delas, não é verdade? Reunião o dia todo, às vezes 6, 8, 10 reuniões no mesmo dia. Algumas delas você se pergunta, por que eu estou nessa agenda? O que eu estou fazendo aqui? Será que ela precisava demorar 1 hora? Esse assunto a gente não podia fazer em 30 minutos? Mas se acalme, tem uma solução. Partindo do pressuposto que você como líder provavelmente é quem puxa a maior parte das reuniões, eu te convido a fazer um pequeno estudo, uma pequena análise dessa situação. Lembra da máxima, tempo é igual a dinheiro? Pois é. Considere um time composto por 10 pessoas que ganham um salário mínimo. Se você fizer 1 hora de reunião por dia, todos os dias, no final do mês você vai ter um custo médio de mais de R$1.000 do seu time dedicado a essas reuniões. Então, será que de fato vale a pena ter 1 hora de reunião todos os dias nesse formato? Será que alguns desses assuntos não poderiam ser resumidos num e-mail? Não poderiam ser resumidos numa reunião de 15 minutos, 30 minutos? A gente se acostuma com o habitual, que é sempre reunião de 1 hora, e acha que sempre precisa ser assim. A verdade é que não precisa. Os pontos positivos de se reunir as pessoas numa reunião é que você proporciona um ambiente muito mais aberto para criatividade, para conexão entre elas, e também para garantir que está todo mundo na mesma página, com o mesmo alinhamento de todas as informações. E se você chegou à conclusão de que de fato precisa de reuniões por alguns desses motivos, tenho aqui algumas dicas muito práticas. Primeiro, planeje antes. É função de quem organizou a reunião, quem preparou a agenda, fazer esse planejamento prévio. Eu te convido a refletir. Você tem feito um bom planejamento prévio? Você tem um material de apoio? Você tem tempos e responsáveis para cada tópico que você quer tratar nessa reunião? Se não, está na hora de começar a fazer isso para ganhar mais produtividade, ganhar tempo e até melhorar o engajamento das pessoas que participam contigo. Também é função de quem organizou a reunião garantir o tempo. Então é importante ir cronometrando e acompanhando para não se estender demais. E quando fechar a reunião, é importante que você faça uma conclusão. O que significa isso? Fazer uma ata, um resumo, compartilhar as principais decisões tomadas por e-mail para manter todos os envolvidos na mesma página e com um registro formal do que foi decidido ali, e já direcionar prazos e responsáveis para cada tipo de tarefa. Lembrando que agora, em épocas de home office, a maior parte das reuniões são online.
Então, mais uma vez, atenção à sua imagem, ao fundo, ao cenário, todo o contexto, o enquadramento que está aparecendo na tela para as outras pessoas. Ingrid, e descontração durante a reunião? Pode ter? Posso fazer algumas piadinhas, algumas brincadeiras para trazer uma leveza? Pode, mas depende do contexto. Se você estiver fazendo uma reunião estratégica com os seus líderes pares, com os seus superiores, acho que não é o melhor momento para se fazer uma piadinha. Agora, se é uma reunião corriqueira, de rotina, com o seu time, que é para trazer maior integração, para realmente aproximar as pessoas, aí ela é super bem-vinda. Dá uma olhadinha nos exemplos que a gente trouxe aqui para você. Nas telas a seguir, nós temos aí algumas brincadeiras, algumas descontrações, como trazer uma imagem, utilizar uma imagem de praia no fundo para simular que você está na praia, fazer de conta que está no escritório fazendo a reunião com as pessoas. Isso é bem legal, traz realmente uma leveza e um outro ar para as suas reuniões. Como quero mais, a gente trouxe aqui para você um podcast, um livro e um TED Talks que fala sobre a comunicação. Essa habilidade tão importante e imprescindível nos dias de hoje, como sempre foi, mas hoje mais do que nunca. Para mim, foi uma honra, um prazer imenso ter feito parte disso. Eu espero que você tenha absorvido, treinado, feito os exercícios. E lembre sempre, a sua comunicação vai melhorar conforme a sua prática. Mas vai depender do seu protagonismo, do seu interesse, de colocar isso tudo em prática no dia a dia para melhorar cada vez mais, se tornar um profissional com uma comunicação mais assertiva. Lembrando sempre que a comunicação ela é uma conexão, é uma ponte entre você e o outro. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e ou vai ou voa!